Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Bom estarmos aqui novamente. O relógio ali é o tempo que eu tenho de ministração, 1h44. Se desejando, você pode deixar a sua Bíblia aí aberta, o seu texto. Nós vamos estar lendo já, João capítulo 6. Nós estamos avançando nesse ano 2022. É um ano que certamente será mais rápido, acelerado do que 2021. Pode ter certeza disso. E Deus nos chamou, Deus nos trouxe a palavra, foi profetizada no final do ano, aqui desse púlpito, pastor Mário, sobre o ano da multiplicação. Amém? E é algo que está no coração de Deus já desde lá do início. Quando Deus fala através de Jesus, seu Filho, estava encerrando o seu ministério, Jesus veio, nasceu, fez sinais e maravilhas, concluiu a sua obra, e aí ele chama os seus discípulos e fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos, ensinando tudo aquilo que vos tenho ensinado. Jesus estava dizendo: está na hora de vocês saírem e multiplicarem tudo aquilo que vocês receberam. Amém? Nós estamos aqui já há algum tempo, e nesse ano de 2021 vivemos experiências aqui tremendas em Deus. Mas 2022, Deus está dizendo, está na hora de vocês saírem para multiplicarem tudo aquilo que vocês receberam. Amém? Talvez você esteja dizendo aí: mas pastor, eu não recebi. Mas o seu está reservado. Levante a mão e você vai receber. Deus vai te dar, porque 2022 é o ano de você multiplicar. É o ano de você multiplicar o amor de Deus na sua família. É o ano de você multiplicar o poder de Deus dentro da sua casa, no seu círculo de amizade. É o ano de multiplicar, de fazer crescer, de expandir aquilo que Deus está colocando em sua vida. Amém? Esse texto fala de um momento onde Jesus opera um milagre e deixa aqueles seus companheiros de caminhada impactados por aquilo que aconteceu. Nós, muitas vezes, acreditamos que o ano da multiplicação, o ano favorável, o momento favorável é aquele momento em que as coisas estão tudo dando certo, tudo caminhando dentro de um planejamento. E nós vamos ver aqui que esse momento, irmão, na vida desses homens que seguiam a Jesus, não estava tão favorável assim. Se nós olharmos todos os evangelhos sinópticos, a junção de um com o outro, nós vamos ver que João Batista, primo de Jesus, seu precursor, que veio anunciar a sua chegada, havia acabado de ser decapitado. Naquele momento, a notícia chega para Jesus, e com aquela notícia ele se retira para um local mais deserto, mais distante, talvez para absorver o impacto da notícia. Jesus sai, vai para o monte, com o intuito do que ele sempre fazia: orar, falar com Deus. E eu quero te dizer, não apenas nesse momento, irmãos, mas em qualquer momento da sua vida, sempre quando você não souber o que fazer,
estou perdido, sem direção, respira e diga: Senhor Jesus, me ajuda, me socorre, estenda as tuas mãos. Pode ter certeza que de alguma forma Ele virá ao seu socorro. Pode ter certeza disso, né? A Bíblia nos exorta várias vezes a termos essa atitude. Então Jesus havia operado muitos milagres por onde estava passando, as pessoas o seguiam, a multidão, e de repente chegam os discípulos, se eu não me engano, esse está em Mateus 14, falando para ele: olha, João Batista morreu, foi decapitado. E aquela notícia toma o coração de Jesus e ele sai dali e se afasta, vai para um local distante, diz o texto, e a Bíblia diz que uma multidão o segue. Jesus tinha o quê? Devia ter bilhões de visualizações naquela época, né? Acompanhando ele tinha muita gente, seguia não tinham muitos, mas acompanhando, muita gente. Era o cara que fazia a água transformar em vinho, era o cara que fazia o aleijado andar, o cego enxergar. Todo mundo quer conhecer essa pessoa, todo mundo tem a curiosidade de saber quem é. A Bíblia diz que Zaqueu, maioral dos publicanos, quer dizer, dos auditores fiscais da época, ele vai correndo para ver Jesus, sobe numa árvore, ele queria ver quem era Jesus, quem é esse cara que faz e acontece. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção hoje, a respeito do que estamos falando, é: cuidado com os milagres, cuidado com as maravilhas. Por quê, pastor? Porque ela nos tira o foco do principal. Ela nos tira a atenção do principal. Porque quando eu fico olhando o paralítico que andou, irmãos, a minha atenção, eu trago aqui uma pessoa numa maca, irmãos, e essa pessoa é curada. Acabou a minha pregação. Sabe por quê? Vocês não vão dar atenção mais para o que eu falar. Vocês vão estar olhando para quem? O paralítico que está andando, o cego que está enxergando. Se você for ver, irmãos, Jesus ele operava milagres para atrair a multidão. Mas depois ele fazia o quê? Parava. Por quê? Porque ele precisava que as pessoas ouvissem o quê? A palavra. Porque é a palavra que traz fé no teu coração, não sou eu, não é ninguém, irmãos. O Espírito Santo ele não vem assim na sua vida, tenha fé. Isso não acontece, irmãos. Mas a palavra é ministrada ao seu coração. O Espírito Santo dá compreensão desta palavra. Aí a fé nasce no seu coração. Fé para quê? Fé para enfrentar gigantes, fé para derrubar muralhas, fé para vencer as adversidades. Então, o propósito do Senhor Jesus não é que você preste atenção que ele pegou 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagine, irmãos, mesmo que seja aquela baguete, né? Aqui no Rio chama bisnaga, mas no Niterói chama baguete, né? É desse tamanho assim. Pão de rabanada. Aqui, ó. Agora imagine, 5 para alimentar 4.000 homens. E a Bíblia deixa claro, fora mulheres e crianças. Imagina, gente. Seria pegar ali na cantina ali um hambúrguer e partindo e dar para todos aqui, um só, e todos ficarem satisfeitos.
ainda iríamos recolher talvez uma caixa de pedaços de hambúrgueres. Isso chama atenção, irmãos. Na segunda multiplicação de pães, quando a multidão chega, Jesus fala: vocês não estão aqui por causa da palavra. Vocês não estão aqui pelo propósito maior que eu vim trazer para vocês. Vocês estão aqui porque vocês viram a multiplicação dos pães e vocês querem mais. Então, irmãos, não se prenda ao milagre. Se prenda ao que o milagre pode nos ensinar. Esse é o propósito de Jesus. Ele quer que a gente aprenda com esse milagre, para que o milagre aconteça também nas nossas vidas. Porque se a gente ficar só olhando o milagre, valorizando, enaltecendo o milagre, nós seremos sempre a plateia, irmãos. E que Deus quer tirar você da plateia e quer te trazer para a cena, quer te trazer para a realidade de viver esse milagre na sua vida. Não é porque aconteceu na vida do irmão, não, vai acontecer na sua vida, na sua casa. É isso que Deus está desejando. E aí o texto ele vai nos dizer o seguinte, João capítulo 6, ele começa nos dizendo assim: depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia. Disto o quê? Milagre que ele havia operado ali onde estava, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Por que a multidão seguia Jesus? Por causa dos sinais. Existe um termo que eu não gosto muito, mas vou utilizá-lo aqui. Tem pessoas que falam assim: eu vim para Jesus pela dor. Tem outros que falam assim: não, eu vim pelo amor. Eu quero ver um único que veio nesse amor, irmãos. Todo mundo veio nessa dor, irmãos. Umas mais explícitas, outras menos. Às vezes uma grande tragédia acometeu aquela pessoa, aquela família. Quando eu vim para o Evangelho, tudo começou no ano de 1987, 24 de dezembro. Meu irmão era paraquedista, estava de serviço. E no quarto de hora, estava se arrumando, acho que era meia-noite, ou era 2 horas da manhã, madrugada. E enquanto ele se trocava lá no alojamento, o colega aqui fora estava brincando com o fuzil. Caiu, disparou, acertou a femoral dele. Passou horas e horas centro cirúrgico, tentando estancar a cirurgia, mas veio a óbito. E 25 de dezembro pela manhã chega um carro do exército. Eu morava aqui nessa rua mesmo, aqui em cima, aqui ao lado. E ele chama e comunica para o meu pai que deveria ir até lá o HCE, que havia acontecido um acidente com meu irmão. Só que, quando alguém chama minha mãe, chamavam ela carinhosamente de tia Zizi, eu estava deitado e me veio uma cena. Eu não era da igreja, gente. Me veio uma cena. Eu chegava num hospital, aí vinha um homem de branco, eu deduzia que era o médico. Ele botava a mão no meu ombro e fazia assim. Aí quando eu levantei, porque minha mãe me chamou, vamos até o hospital que teu irmão sofreu um acidente. Primeira coisa que veio na meu irmão morreu. E não deu outra. Ele tinha falecido. Passado mais algum tempo, no ano de 2000, outro acidente na família, e meu irmão, o abaixo de mim, veio a óbito também.
Aí você fica, agora já tá bom, né? Deu a conta. Isso no ano de 99. Quando chegou em setembro de 2000, a minha mãe tinha um grande sonho. Reunir toda a sua família, suas irmãs, irmãos, na igreja. E era aniversário dela, dia 10 de setembro. E do meu filho mais velho, Felipe, dia 14. Aí a família resolveu fazer uma surpresa para ela e todo mundo, eles moravam em Cabo Frio, todo mundo para lá. E ela conseguiu realizar o sonho, todo mundo na igreja. Foi uma noite linda, maravilhosa. Na segunda-feira a gente recebe, minha tia vem embora, e quando ela chega em casa, o meu tio que iria, acabou não indo, a gente achou que era por causa de trabalho, ela encontra meu tio caído na sala, tinha falecido, né? Aí liga para lá, olha, faleceu, vamos para aí. Aí eu falei para o pai, vamos junto. Não, vai, vamos. Amanhã eu vou, sepultamento é só mais tarde, eu vou com a sua mãe amanhã. Aí deixei. Eles saíram, pelo cálculo que eu fiz do pedágio, 1h30, 2 horas depois de mim. E vieram. Estava meu pai, minha mãe, minha irmã e o Felipe, que vocês conhecem, que é o nosso filho. Um Fusca, sujeito embriagado, chovendo, saiu do acostamento e atravessou na frente dele, na BR. Meu pai tentou tirar, enfim, depois o Felipe lembrou do acidente e relatou como foi. E não conseguiu, trouxe de volta, saiu para o acostamento, tinha uma árvore inclinada, o teto do carro bateu. O legista lá do IML veio me perguntar o que tinha acontecido. Por quê? Porque ele tinha um talho na cabeça, não era para... E aí falece meu pai, minha mãe, minha irmã. Felipe em coma no hospital. Quadro inicial, tetraplégico, mal conseguiria falar. Tem hora que as coisas se abatem sobre você, que você não acredita na possibilidade de multiplicações boas. Você não acredita que a sua vida pode dar uma guinada. Você não acredita que Deus te preparou para viver algo maior. Mas eu quero te dizer, o nosso Deus, Ele não é sarcástico. Ele não é um Deus que fica brincando com o seu coração, com as suas emoções, com a sua vida. Cada ponto da sua vida, cada fio de cabelo tem um propósito. Tem um propósito. E esse propósito é multiplicar a graça de Deus, multiplicar o amor de Deus, multiplicar a glória de Deus, multiplicar o poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Não se abata. A tristeza vem ao seu coração, mas não se abata. Não se deixe prender por causa disso. João Batista havia sido decapitado, o seu primo, aquele que o acolheu, aquele que o batizou. Jesus sofre o impacto. Jesus recebe aquela notícia e sofre esse impacto. E ele se retira. Mas ele se retira da presença dos homens, não da presença de Deus. Aleluia. Há momentos que você vai querer estar sozinho, irmãos. Fique sozinho, mas sempre na presença de Deus. Não abra mão de estar no monte da oração. Não abra mão de estar no monte da revelação de Deus. Não importa o que aconteça com a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele nos deixou uma palavra, irmãos, que você precisa acreditar. Eu não vos deixarei o quê? Órfão. Eis que estarei convosco todos os dias.
Hoje Ele está com você, irmãos. Hoje Ele está com você. Até a consumação do século, diz o Senhor. Então, não pare. Não desanime. O ano não começou do jeito que você queria. O ano, a perspectiva, o cenário parece que não saiu do jeito que você imaginou. Não pare. Não desista. Sabe por quê? Porque se Deus disse, esse é o ano da multiplicação, Ele vai multiplicar. É Ele que vai multiplicar. A Bíblia diz, irmãos, que eles saíram, Jesus saiu. E no versículo 3 fala, e Jesus subiu ao monte e assentou ali com os seus discípulos. Será que é minha? É? Vou levar. Sentou no monte, irmãos. Vocês estão enxergando bem daí, não estão? Mas quem está enxergando melhor? Porque eu estou aonde? Primeira coisa que Deus quer, para que você viva um ano de multiplicação, a sua visão precisa abrir. Os seus olhos precisam enxergar além do que o homem pode enxergar. Quando Deus vai abençoar Abraão, quando Ele vai multiplicar a vida de Abraão, Ele fala, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Até onde teus olhos estão alcançando, tudo isso será seu. Irmão, se você está numa posição inferior, você não tem como enxergar além. Você vai enxergar além, mas esse além é muito pertinho. É muito aquém do que Deus tem para você. Amém? E como é que eu vou fazer, pastor? É simples. Eu não posso olhar através dos meus olhos. Imagine, irmãos, se eu fosse olhar para o reino através dos meus olhos, depois de tudo aquilo que eu passei ali. Como é que seria? Nessa época eu era da Secretaria de Saúde. As médicas com as quais eu trabalhava conseguiram um dos melhores cirurgiões na área de ortopedia para criança, que o Felipe teve uma fratura femoral, e o osso dele estava apontando assim, quase rasgou a pele, né, a carne. Mas, chegando lá no fundão, o médico olhou, todos os alunos, todo mundo olhou. Aí eu cheguei no final, ele foi, falei, e aí, doutor, o que o senhor acha? Opera agora, opera depois? Aí ele olhou para mim e falou assim, olha só, pai, né? Não tem necessidade de operar essa criança. Falei, mas como não? O osso está quase rasgando. Por quê? Porque ele olhou toda a parte neurológica e viu que era um quadro de tetraplegia. Então ele falou, para que eu vou operar essa criança se ele não vai andar mais? Aquilo, eu olhei para a cara dele, pastor Diogo, me ajuda. Doutor, obrigado, Deus te abençoe, tá? Saí, ele estava na maca, eu peguei ele no colo, que ele estava engessado daqui para baixo, do peito. Falei para o Odete, pega as coisas aí, os exames. Aí eu vim com ele andando no corredor do fundão. E eu falei com Deus, Senhor, se de fato tu existes, se de fato tu vives na minha vida, e eu sei que vive, Felipe vai voltar a andar. Ele vai voltar a falar. Ele vai viver uma vida normal. E eu fui para o estacionamento. Você conhece o Felipe? O Felipe anda. Fala. Reclama pra caramba, mas fala.
Já passou em algumas faculdades, aquela coisa de jovem, né? Começa, faz 2, 3 períodos, desiste, faz outra. Está aí para concluir a que está fazendo agora. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não aceitei ficar olhando de baixo. Aquele homem é um especialista na área dele, entende tudo, mas Deus fala, sobe para o monte. Sobe para o monte para você ver o que eu tenho para você. Sobe, irmãos. Saia daí, sobe, porque Deus quer te fazer enxergar aquilo que os teus olhos, aquilo que ainda não chegou no teu coração, Ele quer te fazer enxergar. A Bíblia diz que Jesus foi lá para aquele monte e se assentou, falou para os discípulos, vem para cá, vem para cá. Gente, é claro que Jesus já sabia o que ia acontecer ali. Então Ele chamou os discípulos e falou, vem para cá. Vem, porque vocês vão aprender uma coisa hoje, importante para a vida de vocês. E botou eles sentados ali e foi falando, foi conversando com eles. No versículo 4 diz assim, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, né? Está aqui. Ela estava próxima. E o que é a Páscoa, irmãos? Alguém lembra? Não fala do coelho não, porque senão as tias da escolinha vão ficar tristes, hein? A Páscoa foi aquele cerimonial estabelecido entre Deus e o homem, quando Deus foi fazer o quê? Tirar o povo dele do cativeiro do Egito. Eles eram escravos. E aí Deus falou a Moisés, vai lá e diga a Faraó para liberar o povo. Faraó não quis liberar. E o que aconteceu? Deus mandou as pragas. No final, é feita a liberação desse povo. Nesse momento, eles celebram a Páscoa. Se você for buscar traduções, acho que a mais adequada para nós é aquela que diz, passar sobre, protegendo. Por quê? Porque a última praga, era o quê? O anjo da morte. Então ele vinha passando. Aquelas casas que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais, ele não tocava. Mas as casas que não tinham, todos os primogênitos morreriam. E foi o que aconteceu. Então, quando aqui o texto fala, e a Páscoa estava próxima, sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Olha, a libertação dessa visão pequena está próximo. Está na continuidade dessa palavra. A sua libertação para enxergar agora coisas grandes, projetos do coração de Deus, está próximo. Está próximo. Deus vai tirar da escravidão. Você que fica correndo aí, né? Pastor, e aí? Estou correndo atrás. Deus não vai fazer você parar de correr atrás, irmãos. E vai te botar para correr na frente. Deus vai parar de fazer você ficar fazendo continha, cálculozinho na sua vida financeira, irmão. Sabe por quê? Porque, como diz a palavra, você não vai pedir emprestado, você vai emprestar. Deus vai te fazer parar, irmão, de ficar preocupado com Covid, com H3N2, é isso mesmo, a nova H3N2? Influenza. Gente, pelo amor de Deus. Mas pastor, isso está aí e é real. Mas só que o salmista já nos fala, Salmo 91, praga alguma chegará à sua tenda. Mas pastor, chegou, se chegou, Ele te livrará. Eu preciso crer, irmãos. Eu preciso subir a lugares elevados para ver. E é Ele que me faz subir a lugares elevados. Então, o que acontece? A Páscoa está perto. Deus quer te libertar, irmão. Essa visão pequena, desculpe o termo,
medíocre de que o pastor tem que ir lá orar por você, pela sua casa. Não, chama o pastor. Quando o pastor chegar, tudo vai mudar. Aí Jesus está lá sentado assim na sua varanda, olhando. Ei! Aí você olha para ele assim, peraí, estou esperando o meu pastor. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? O véu do templo se rasgou. Esse véu era a separação do átrio do santo lugar. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus hoje trata direto com você. O Senhor não precisa de intermediário. O Jesus Cristo que morreu na cruz, Ele sim é o sumo pontífice. É Ele que faz essa ligação, não sou eu, não é ninguém, irmãos. Nós aqui somos como você, instrumento na mão do Senhor. Ele nos chamou para o ministério, nós aceitamos para ser vaso na mão dEle. Só isso, irmãos. Nós somos barro igual a você. Erramos, falhamos, temos medo igual a você. Não há especial aqui é só Jesus, irmãos. Poderoso aqui, só Jesus, irmãos. Não há mais ninguém. Sabe por que você vê a vida do pastor Mário fluindo? Sabe por quê? Porque ele escolheu ficar no centro da vontade de Deus. Sabe por que você vai ver a minha vida, a vida do pastor Diogo, a vida desse irmão que está do seu lado? Porque você escolheu estar no centro da vontade de Deus. Irmãos, existe alguém que faça bolo melhor do que uma boleira ali? Tem alguém que faça? Não tem, irmão. Medicina, quer ver? Falamos agora no início. Tem médico que você vai, ele olha para você, fala, aí você fala, aí ele escuta o seu coração. Vai lá, compra isso daqui. Irmão, você toma um negócio, aí fala, ó, esse médico, ó, é batata, né? Por quê? Ele tem o dom, nasceu com o dom da medicina. Vou dar um... Não é porque é o meu filho, não. Mas, pastor Diogo, Mateuzinho toca violão? Toca. Toca guitarra, pastor Mário? Muito bom. Vitor, ele toca bateria? Ele toca teclado, Alexandre? Oi? Aí isso é por quê, gente? Porque é um filho do pastor? Porque é bonitinho, é gato? Graças a Deus, quando ele, assim, menor, fala, ai, ele parece com o pastor Renato. Ai, felicidade. Tá vendo aí, pastor Diogo? Parece comigo? Era na época das 7 vacas gordas, né? Agora está nas vacas magras, né? Barrigudinho. Aí. Irmãos, alguém tem dúvida que nasceu com um dom musical? Não. Eu aprendo teclado? Aprendo. Mas vai ser a mesma coisa? Não vai, irmãos. Ele nasceu para aquilo. Então, o que acontece? Você precisa entender que Deus te trouxe a esse mundo com um talento, irmãos. Talvez 2, talvez 5, mas Ele te trouxe com talento. E quando você deixa Ele usar esse talento, misericórdia, irmãos. Você faz coisas que ninguém acredita. Sabe por quê? Porque você nasceu com esse talento, Ele te deu. E parece tão fácil. O pessoal olha, os meninos que gostam de jogar bola.
Olha aí um Romário, um Ronaldinho Gaúcho de Blano. Parece tão fácil fazer aquilo, né, Felipe? Felipe é boleiro, tem lá o clube lá, eu acompanho ele lá. Mas parece tão fácil, gente. Só que é fácil para quem? Para aqueles que receberam, não foi? Quando Jesus, irmãos, estava ali, ele já sabia o que ele iria fazer. Mas ele está falando para aqueles discípulos: senta aqui, vem para cá. Vem para o monte também, que eu quero ensinar alguma coisa para vocês. E aí ele fala o seguinte, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, escuta aí, Filipe, onde compraremos pão para eles comerem? Onde vamos comprar pão? Imagine, gente, 4 mil homens aqui. Final do culto nós vamos dar um cachorro quente. E aí? Cadê o Evandro? Avisa para ele, traz aí. São 4 mil homens, fora mulheres e crianças. Se hoje já não é fácil, imagine naquele tempo, num lugar mais deserto. Mas Jesus falou para eles. Versículo 6. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Esse é o grande pulo do gato, vamos chamar assim, dentro dessa história. Jesus fala para eles: vamos alimentar esse povo. O que você diria, irmãos? 4 mil homens. Ele diz: vamos alimentar esse povo. No meio de um lugar deserto. Você vai olhar, irmãos, e vai olhar com a visão de quem está de baixo, vai dizer: não é possível. Não é verdade? Não é possível. Eu quero te dizer, você que está aqui ouvindo, amém? Então lá hoje, tá? Você que está aí em casa também. Você está olhando para a tua situação, o pastor está falando aqui que Deus esse ano vai multiplicar as bênçãos na tua vida, e você está dizendo assim, olhando para o deserto que você está dizendo: não é possível. Eu vou precisar de muitos recursos, mas mesmo assim eu acredito que não dê. E recurso que eu estou falando não é só material financeiro não, irmão. Recurso espiritual, recurso emocional, recursos. E você está olhando para a sua vida e está dizendo que não dá. Sabe aquele casamento? Está meio barro, meio tijolo. E você olha e fala: não, pastor, não dá mais não. Olha, o amor já acabou. Quem acredita nisso? Eu sempre digo que me perdoe o grande poeta que disse: o amor é eterno enquanto dura. Né? Quem não estava tão errado assim? Mas a Bíblia diz o seguinte: que o amor jamais se acaba. Né? Por que eu disse que o poeta não está tão errado? Porque ele disse que é eterno enquanto dura. Então, se ele jamais se acaba, ele será eterno, né? Na ajuda para o poeta. O que acontece? Mas pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo. Eu sei, gente. Sabe o que está acontecendo? Aquele dia ensolarado. Quantos pegaram um dia ensolarado hoje? Que beleza, né? Uma delícia. Rio de Janeiro, 40 graus. Ai de nós se não tiver essa coisinha aqui. O que acontece, irmãos? De repente, começa a ventar, as nuvens começam a se...
como é que fica o tempo? Nublado. Cadê o sol? Acabou, não existe mais? Ele está onde? Ele está onde? Escondido. Escondido aonde? Atrás da nuvem, né? O sol está no mesmo lugar. Só está? Se der outro vento, a nuvem sai. O que vai acontecer? Está lá o sol de novo. Você está entendendo? Aqueles sentimentos, aquelas vontades, aquelas... Está lá. Deixa o Senhor soprar. Fala, Senhor, sopra, Senhor, sopra. Igual aquele filme. Passa o gravetinho. Pega fogo de novo. Está lá, irmãos. Creia nisso. Amém? Você olha para a situação, mas não vê recursos. Mas Deus está falando assim, reúne o povo aí. Lá em Mateus, ele fala assim, bota aí em grupo de 50, reúne todo mundo aí. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus está presente, o milagre acontece. Quando Ele está presente, o sobrenatural se manifesta. Aquilo que era impossível para os homens, se tornou possível. Por quê? Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Ele fala, agindo eu, quem impedirá? Não interessa, irmão, pode se levantar quem for, o Senhor agindo, ninguém pode impedir. Ninguém. E aí, o que acontece? Está lá reunido, e no versículo 8, e um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, né? Mas o que é isto para tanta gente? Amém? André é um exemplo da gente. Ninguém está vendo a situação, ninguém está vendo nada, mas aí surge um homem de fé. Quem? André. Olha, tem aí um rapaz, tem 5 pães e 2 peixinhos. Isso é fé, irmãos. Mas no final ele fala assim, mas o que é isso para tanta gente? O que ele fez com a fé dele? Pegou, jogou fora. Sabe o que é isso? Você chega na igreja, você ouve essa palavra, você vai sair daqui dizendo, não, mas Deus pode operar, mas Deus pode fazer. Mas, já traz a dúvida, irmãos. E a dúvida é a ausência de fé. O escritor aos Hebreus nos ensina sobre a fé, dizendo, capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que eu ainda não vejo. Fatos já aconteceu, eu só não estou vendo. Convicção. Então, irmãos, não deixa o inimigo semear dúvida no seu coração. Tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, e vai acontecer uma maravilha nesse lugar, nessa minha vida. E aí o texto fala que Jesus diz lá, então está aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, 10, e disse Jesus, manda sentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Então Jesus mandou assentar os homens. Quando você está no lugar, manda alguém se assentar, é para essa pessoa ficar o quê? Mais acomodada, relaxada.
Sabe o que Jesus está falando para eles? O que outro texto da palavra nos ensina? Deus está falando assim para eles, e está falando assim para a gente nesta noite. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquieta. Olha aqui o que eu vou fazer na sua vida. Não é você, não é aquilo que você está fazendo, não é porque você está orando, fazendo. Não. Se aquieta aí e veja que você vai saber hoje que eu sou Deus na sua vida. Aleluias. Deus vai se fazer conhecer por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus pega o pão, parte o pão, reparte e distribui aos discípulos, que vai distribuindo aos homens. Aqui chegou a hora da multiplicação, irmãos. Ele vai partindo e vai dando. E o pão vai se multiplicando, assim como o peixe. O salmista fala assim: ó, quão bom e agradável é o Senhor, que os irmãos vivam em união, comunhão. É como óleo que é derramado sobre a cabeça, que desce pela barba. A barba de Arão, que é o sacerdócio dentro da igreja. Ao final desse texto ele fala que nessa união, que nessa comunhão, ele diz assim: e ali determina o Senhor o quê? A sua bênção. Irmãos, subimos em lugares elevados, estamos ouvindo a palavra do Senhor, mas há algo necessário para que o Senhor ministre a sua bênção, fazendo se multiplicar na nossa vida tudo aquilo que Ele tem trazido nesses dias da sua igreja. Que é o que, pastor? É a união, é a comunhão. Amém? Mas, pastor, o irmão não quer ter comunhão comigo. Não importa. O que Deus está falando é o seguinte: libera o seu coração. Amém? Perdoe. Libere perdão. Ame. Queira o bem ao próximo. Ministra, ora pelos seus inimigos. Libera o seu coração. Porque a hora que você liberar o seu coração, o Senhor vai trazer a sua bênção. O Senhor vai trazer esta multiplicação que Ele está falando. Esse milagre aqui, aonde 5 pãezinhos alimentaram 5.000 homens, mulheres e crianças. Esse milagre vai acontecer na sua vida, irmãos. Sabe por quê? Porque o seu coração está livre. Amando, irmãos. Amando. Hoje, Deus é maravilhoso, Ele prepara tudo. Hoje eu estou aqui com o zap de uma jovem mãe, 2 filhos, aqueles ex da vida, prostituta, bandida, traficante mesmo, lá de Barra Mansa. Até o final do ano passado. Eu falei dela aqui na igreja, acho que da escola bíblica ou no público. Ela estava vivendo, sabe de quê, irmão? Ela trabalhava ajudando a alguns parentes em cachorro quente. Aí tem aqueles peitos de frango desfiado, né? Aí sobra aquele osso com um pouquinho de carne, né? Aquela ali era a mistura dela. Os picotes de pão que sobravam, ela levava para casa. Aquele ali era o café da manhã e da tarde. Pedacinho de salsicha, linguiça, qualquer coisa, qualquer alimento. E porque eu falei para ela assim, ela ganhava R$30 por noite, pagava 20 para a menina tomar conta das crianças, ficava com 10. Arrumou um barraco lá no morro para poder morar, para pagar baratinho, sem água e luz. E aí no final do ano, você que me vê online no Zap, né?
A gente está ministrando ali. Eu nunca durmo antes de meia-noite, 1h da manhã, irmãos. É gente de Três Rios, de Camacaé, tudo quanto é canto. Ligado ao sistema penitenciário onde tivemos um trabalho. E aí no final do ano eu cheguei para essa menina e falei: Bruni, no nome de Jesus, chega! Acabou essa miséria. Ela viu uma casa lá na pista, onde o carro passa. Ela: não, pastor, mas lá não dá, porque ele vai fazer mais barato para mim, porque ele me conhece, sabe a minha situação, então vai ser R$300 de aluguel, mais outras despesas, não vai dar para mim. Falei: Bruni, chega de miséria. Esse vai ser o ano de Deus multiplicar na tua vida. Pastor Assis deu uma palavra que foi, lembra ali? Deus estava desfazendo contrato, não é contratos não, decretos. Aquela palavra, quando ele falou aquilo, veio a imagem dela na minha vida. Eu falei: essa palavra é para ela. E aí ministrei aquela palavra para ela. Eu falei: Deus está mudando o decreto da sua vida. Em 2022, você não vai mais pedir emprestado, você vai emprestar. Resumindo só a história, irmãos. Hoje Bruni mandou, ela conseguiu o Auxílio Brasil, acho o nome, né? Que estava lá emperrado, não saía. Trabalha, menina trabalhadeira, faz manicure, unha, negócio de chocolate, trufa, essas coisas todas. E a gente ajudando, comprou material, enfim. Resumo da história, irmãos. Hoje, a mãe veio para ela pedir se ela não podia emprestar R$100. Bruni hoje emprestou R$100. Irmão, pode não ser nada para você, irmãos, mas a virada que essa menina deu, e eu vou te dizer uma coisa, até o final do ano ela estava sendo pressionada por traficantes da área, sabe para quê? Para tomar conta lá, porque ela era da pá virada. Essa menina que ganhava R$30, pagava 20 para ficar com 10, sabe o que eles ofereciam para ela? Primeiro R$2.000 por semana, depois R$3.000 por semana. E aí ela vinha para o Zap para falar comigo. Falei: não, Deus vai te honrar. O que você quer na sua vida? O que você quer para os seus filhos? E hoje ela está feliz. Mandou uma foto para mim, botou essas tranças assim no cabelo. Aí tirou aquelas fotos de cima para assumir a barriga. O que você acha? Como é que eu estou? Aí eu brinco com elas, né? Sabe, gente, menino, sou casado. Ela: não, pastor, fala, é sério. Estava precisando disso. Está renovada, está transformada. Sabe por quê, irmãos? Porque resolveu liberar o seu coração para Deus. Esse é o grande segredo, irmãos. Milagres, você vai ver um montão, Ele vai fazer na sua vida, vai curar, vai liberar. Isso é fichinha para Deus. Mas o que Deus quer é liberar o nosso coração. Ele quer liberar o meu e o seu coração. Sabe por quê? Porque quando Ele tiver o nosso coração nas mãos, coisas maiores ainda nós veremos e faremos. Deus não está preocupado com você, é claro que Ele está preocupado com o nosso caminhar. Mas Ele olha para Davi e fala que ele achou um homem segundo o quê? Coração, rapaz, o cara que era adúltero, o cara que arquitetou homicídio, tudo isso. Mas sabe por quê, irmãos? Porque o Davi, ele não guardava nada no coração, irmãos. Não guardava, não. Natan chegou para ele: você é um adúltero, assassino. Ele: perdão, Senhor. O Senhor quer que a gente libere o nosso coração. A gente pode vir na igreja, orar, jejuar, Bíblia. Um milagre não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus precisa do nosso coração. Libera o seu coração para Deus. A Bíblia fala assim: aonde está o seu coração, aí estará o seu tesouro.
Irmão, se o seu coração está na raiva, no ódio, é amargo, mas esse é o seu tesouro. Se o seu coração está na riqueza, irmãos, esse é o seu tesouro. Se o seu coração está na fama, esse é o seu tesouro. Mas quando a gente coloca o coração em Jesus, irmãos, as vidas são transformadas, as vidas são libertas, o reino do céu desce, irmãos. Aleluias! É por isso que ele fala que nós seremos templo do Espírito Santo, irmãos. E esse templo precisa gerar o quê? Louvores, glorificações a Deus. Permita o grande milagre do Senhor na sua vida, irmãos. E como é que eu faço isso, pastor? Tenha comunhão com os outros. Amém? Abraça os seus irmãos de vida. Pedro fala assim, está lá em Marcos: mestre, nós que largamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? Aí ele fala: ainda nessa vida vocês ganharão o quê? 100 vezes mais. Eu gosto de Marcos porque ele bota número. Os outros textos falam muitas vezes mais, mas Marcos fala 100 vezes mais. Sabe o que é isso, irmão? Quando eu olho o que é meu, é do pastor Diogo. Eu só tinha um, ele só tinha um, agora eu tenho quantos? E ele? Vamos botar o Pedro aqui. 3. Gabi, Vitor, irmão. Amém? A igreja primitiva, ninguém considerava seu, colocava tudo ao pé dos apóstolos, tudo era de todos, não faltava nada para ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração era um coração amoroso, aberto, tudo era de todos. Aí a gente vai entender o texto que fala: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É isso, irmãos. A alegria dele é minha alegria, a tristeza dele é minha tristeza. Tudo é de todos. E aí Deus começa a multiplicar nas nossas vidas, irmãos. Começa a multiplicar, a gente nem percebe, mas ele vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando. Que nessa noite, irmãos, o Senhor venha nos fazer compreender essa verdade. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame, irmãos. Ame, ame. Quando não tiver mais nada para fazer, ame. Não escolhe não, irmãos. Ame. Gálatas fala: faça sempre o bem. Não é isso? Faça sempre o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. É claro que aqueles que eu conheço, a gente tem uma ligação, mas o bem é para se fazer a todos, irmão. E só faz o bem a todos aquele que o coração está liberado para amar. Jesus encontrou a prostituta, o que ele fez? Amou. Jesus encontrou o ladrão, o que ele fez? Amou. A todos que ele encontrou, ele amou. Ele não questionava, irmãos. Ele não questionava. Você quer vir? Venha. Vamos caminhar juntos. Venha viver essa realidade. Amém?